Você sabia que alguns desenhos, como Ursinho Pooh e Peppa Pig, já foram proibidos em alguns países? Desenhos animados são apreciados por crianças e adultos, alguns sempre muito sarcásticos, são entendidos de diferentes maneiras por pessoas de diferentes idades e diferente cultura, e por isso que acaba sendo censurado em alguns países. Mas antes, deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Ursinho Pooh está proibido na China, porque pela semelhança entre o personagem principal e o líder do país, tanto o filme como o desenho foram proibidos no país. Tudo começou com memes inofensivos na internet, em que o ursinho era comparado com o recém-eleito presidente Xi Jinping. Segundo os chineses, o desenho e a pessoa real se parecem não apenas fisicamente, mas também pelo caráter. Peppa Pig está proibida na Austrália, porque ela ensina a ser amiga de insetos perigosos, proibido de ser transmitida em todo o país. Esse desenho foi proibido depois da transmissão do episódio, em que na casa dos porquinhos aparece um novo inquilino, uma aranha. Para o resto do mundo, esse capítulo mostrou a amizade entre diferentes animais, mas na Austrália a coisa não foi interpretada assim. No país há mais de 10 mil tipos de aranha, muitas delas venenosas. Pokémon está proibido no Japão, Turquia e Liga dos Estados Árabes. Não faz bem para as crianças. Em um episódio, os criadores mostraram uma explosão de maneira bastante atípica. Um piscar brilhante da tela e as cores vermelho e azul em uma frequência de aproximadamente 12 Hz. Depois disso, crianças em vários países começaram a reclamar do mal-estar. Em alguns casos, os sintomas chegaram até a perda de visão e convulsão. Mais de 600 crianças foram hospitalizadas. 729 crianças e jovens japoneses vão parar no hospital por causa de um desenho animado. A série Pocket Monsters, Monstrinhos, é um sucesso de audiência no Japão, mas ontem provocou uma reação estranha. Mais de 700 crianças e jovens tiveram convulsões e náuseas, como num ataque epilético. O episódio foi tirado da programação em todo o mundo e passou a ser chamado de Choque Pokémon. O curioso é que o desenho foi proibido justamente no Japão, seu país de origem. Bob Esponja está proibido nos Estados Unidos, na Rússia, na Europa, na Austrália e depois em mais de 120 países. O motivo foi a violência e linguagem inapropriada. Certos episódios estão proibidos em muitos países. O episódio como o suicídio foi tirado da programação. Dizem que o desenho tem caráter educativo e existe para ressaltar certos aspectos positivos da personalidade humana. No fundo, acontece justamente o contrário. Não existe uma reflexão sobre a má conduta ou pensamentos ruins. Quase tudo é perdoado. Esquadrilha Parafuso. No começo nos Estados Unidos e no Japão, depois no mundo todo. O capítulo 1 foi proibido no mundo todo. O capítulo 2 no Japão e temporariamente nos Estados Unidos. Em um dos episódios, Baloo tinha que transportar uma caixa com presente em que havia escondido uma bomba. O urso não recebeu nenhum castigo por isso, já que não conhecia o conteúdo da caixa. Segundo os críticos, isso levou as crianças a pensarem que não conhecer a lei livra as pessoas das responsabilidades. Outro episódio polêmico é tirado temporariamente do ar, se chama Last Horizon. Segundo a trama, pandas hostis usa Baloo para determinar a localização de uma cidade escondida para o próximo ataque. Muitas pessoas viram na história analogia com a história real. Tom e Jerry, teoricamente, está proibido no mundo todo. Durante quase meio século, muitas cenas foram marcadas como ofensivas, alteradas, dubladas de maneira diferente ou retiradas do ar. Segundo alguns críticos, o problema principal é que a violência não é criticada. Se por um lado o Tom é reprimido por seu comportamento, Jerry responde sempre com agressividade e nunca é criticado, ele sempre é percebido como um personagem bom. Os Simpsons está proibido nos Estados Unidos, depois no Brasil, alguns episódios e no resto do mundo, porque a violência menospreza os valores da família, insultos e figuras públicas. Certas medidas foram tomadas, como em certos países tirar alguns episódios do ar, mas não a série toda. Esse desenho sempre gerou muita polêmica nos Estados Unidos,
principalmente pela maneira como ele trata a família e a conduta das crianças. Houve um episódio que foi considerado muito ofensivo no Brasil. Nele, os personagens visitavam a cidade brasileira. O episódio foi retirado do ar. Mãe, essas são as favelas. O governo pintou elas de cores vivas só para que os turistas não ficassem ofendidos. Tudo lindo. E essa que são os ratos. Apesar da liberdade de expressão, a série respeita alguns países. Por exemplo, homem não bebe cerveja ou come bacon em países árabes. Beves e Buttigieg está proibida no mundo todo por causa do vandalismo e a sugestão de violência. Capítulos foram proibidos em todo o mundo. A série falava sobre coisas absurdas, mas um episódio passou dos limites. Ele mostrou como as coisas em Sama podem ser divertidas. Isso inspirou um garoto de 5 anos nos Estados Unidos e ele incendiou a casa com sua irmã dentro. Looney Tunes, outro desenho que está proibido em todo o mundo por causa do consumo do álcool. Certos capítulos foram tirados do ar pelos próprios criadores. Trata-se do episódio Honeybee, uma cerveja. Os personagens pensam em roubar e esvaziar uma garrafa de cerveja da geladeira dos pais. Não se sabe o que os criadores queriam ensinar com o episódio. Ele não apareceu mais na TV, mas foi mantido no DVD. Gravity Falls foi proibido na Rússia por causa de propaganda de hábitos nocivos, violências e pornografia. Eliminação de cenas e frases. O desenho aparece na TV russa, mas foi modificado. Algumas piadas foram tiradas e algumas cenas eliminadas. Além disso, a censura é de 12 anos. Um exemplo é o episódio 2, em que Deep acidentalmente deita sobre o sutiã de Andy, personagem que tem 15 anos. O episódio foi considerado provocativo no país. Pato Donald foi proibido na Finlândia. Todos os desenhos foram proibidos no país. Na década de 70, os livros do Pato Donald desapareceram das livrarias. Isso aconteceu porque ele aparecia sem calça. Além disso, críticos no país disseram que o desenho ameaçava valores familiares e promovia uma obsessão em relação ao dinheiro. Shrek foi proibido em Israel. Foram retirados de 20 cinemas do país. No desenho aparece o verbo to bobit. O verbo surgiu após o caso da família de John Bobbitt nos Estados Unidos, em que a esposa cortou o do marido com uma tesoura. Na dublagem foi feita uma piada sobre o cantor com uma voz peculiar, conhecido do público local. O cantor não gostou da piada e processou os autores da dublagem. Ei, obrigado por assistir e a gente se vê no próximo vídeo.